Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma aula de história aí, história para todos vocês do 7º ano. Forte abraço a todos vocês, espero que estejam todos bem, se cuidando e vamos que vamos aí. Fé, força e foco nos estudos para a gente concluir aí os nossos trabalhos. Pessoal, olha só, semana passada nós falamos aí sobre a União Ibérica, sobre as invasões holandesas, né, sobre a produção açucareira aqui no Nordeste brasileiro, no Brasil, que enriqueceu bastante, né? Tanto Portugal quanto Holanda, e o Brasil ainda pegou uma rapa do tacho aí desse processo de produção açucareira, né? Mas o que a gente pode observar, pessoal? A gente vai observar também, entender um pouquinho da produção, do desenvolvimento desse produto aí, açucareiro aí na região do Brasil, na região nordestina brasileira, né? Então a gente vai entender um pouquinho desse produto, começar a entender um pouquinho desse produto aí e como esse produto ele vem contribuir para o povoamento do território brasileiro. Ele vai ser graças justamente a plantio, ao desenvolvimento da monocultura da cana de açúcar, né? Que vai gerar bastante riqueza aí para o território, né? Principalmente para o território português. Então, vamos lá. Os engenhos de açúcar na formação do território da América Portuguesa. Prosseguindo, vamos lá entender um pouquinho disso, certo? A gente observa novamente um engenho aí, né? A pintura, isso aqui é na época da presença holandesa aqui na região brasileira, correto, pessoal? Isso aqui é uma pintura de Franz Post foi justamente aquele pintor que ele foi trazido aqui justamente com João Maurício de Nassau. Pertenceu àquela expedição, àquela administração aí de João Maurício de Nassau em terras brasileiras. Então ele vai começar a pintar, retratar a paisagem, o modo de vida, como as pessoas viviam, né, nessa região, as atividades econômicas dessa região, que a principal atividade econômica dessa região era justamente o açúcar, né, o desenvolvimento da agricultura, da monocultura da cana-de-açúcar para a produção justamente do açúcar. Então nós temos aí essas pinturas aí retratando aí. Ilustração de Franz Post, produzida entre os anos de 1630 a 1654, certo? Que é justamente naquele período de ocupação holandesa no nosso território, né? Na qual retrata um engenho de açúcar na ilha de Itamaracá, em Pernambuco. A imagem emerge do reflorescimento dos engenhos durante o século XVII, enquanto o território foi uma possessão holandesa, ou seja, ela foi posse, né? Ela pertencia à Holanda. Então vai ter aquele ressurgimento, né? Vai se ressurgir o desenvolvimento novamente da monocultura, né? Desenvolvimento da cana-de-açúcar a partir de então. Nessa época a região era o principal centro produtor de açúcar, incluindo a mão de obra escrava empregada nos engenhos. Pessoal, a gente vai também entender, estudar um pouquinho da introdução da mão de obra escrava também. Isso nas nossas próximas aulas a gente vai entender a estratégia que foi montada para a utilização da mão de obra escrava aqui. Teve-se depois desculpas, né? Porque não se manteve, né? Porque não se manteve a escravidão indígena, e disseram, não, porque o indígena era conhecedor da terra, então ficava mais fácil para afugentar. É um fator que não pode deixar de ser considerado, mas não foi só esse fator que vai contribuir aí, não, para a introdução da mão de obra escrava aqui no território brasileiro, nos engenhos, né, de cana-de-açúcar, mas também foi outros fatores também, outros fatores econômicos também, certo? A mão de obra escrava africana. Beleza, pessoal? Então deu para a gente entender, né, o desenvolvimento do açúcar como foi importante. Prosseguindo, e aí nós temos a estrutura de um engenho. Como é que a gente vai entender a estrutura de um engenho? Ela é bastante importante, ela é bastante interessante. E ela foi instituída, né, a partir do primeiro governador aí em terras brasileiras, começa a se instituir uma obrigação, né, uma obrigatoriedade aqui para poder se introduzir o desenvolvimento da cana-de-açúcar no nosso território. Por quê? Porque isso ia favorecer, facilitar, contribuir para o
povoamento da nossa região. A nossa região, a região do Brasil Colônia, ela necessitava de ser povoada. Por quê? Porque ela estava despovoada e o despovoamento dela, essas áreas despovoadas, proporcionavam o quê? A tentativa de invasões, como as invasões francesas, as invasões holandesas, inclusive até a invasão inglesa que teve, né? Em regiões ali próximos, regiões ali da Amazônia, né? Seguindo ali o rio Amazonas, regiões ali próximas, onde eles tentavam buscar as chamadas drogas do sertão, que a gente vai analisar direitinho depois também. Olha só. Então nós temos aqui uma estrutura do engenho, né? Do engenho, produção de cana-de-açúcar, né? Nós temos a moenda, correto? O carro de boi, que é a tração, que é justamente para trazer esse produto, o cultivo, né, o corte da cana, e assim por diante, vai sendo tratado, moído e tudo mais. Aí nós temos toda uma estrutura do engenho que a gente vai analisar direitinho daqui a pouco. Então, olha só. As águas, isso aqui é um documento instituído pelo rei de Portugal no período, que era o incentivo, né, ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. Porque o desenvolvimento da cana-de-açúcar aqui é proporcional ao quê? À ocupação do território. Então, olha só. Então, esse documento diz o seguinte: as águas das ribeiras, margem dos rios, que estiverem dentro do termo para se poder fazer engenho de açúcar ou outro qualquer, darei sesmarias. O que eram sesmarias, pessoal? Estão lembrados? Eram aqueles lotes de terra que eram doados. O capitão donatário, o governador geral, ele doava essas sesmarias, doava essas terras. Mas era assim, você doava essas terras e aí você tinha que produzir essas terras. Então, aí está dizendo esse documento é justamente a produção dessas terras. Então, darei sesmarias livremente, sem foro. O que é foro, pessoal? Taxa de aquisição, de compra. A pessoa que tem a possibilidade para fazer dentro do tempo limitado o serviço de manejo é gerenciamento dos ditos engenhos, dos falados engenhos. Engenho o quê? De produção de açúcar. Para isso, as ditas pessoas, as tais pessoas, se obrigarão a fazer cada um em sua terra uma torre ou casa forte da feição. Uma torre ou uma casa forte, que vai o quê? Servir de abrigo. Para segurança e povoadores de seus limites. E assim obrigarão de povoarem e aproveitarem as ditas terras e águas, sem as poderem vender nem trespassar as outras pessoas por tempo de 3 anos. Essas construções, essa torre, torre e casa forte, era justamente para poder abrigar quem? Os trabalhadores, os que irão morar, os que irão trabalhar na produção da cana-de-açúcar, que serão os escravos e tudo mais, que serão próximas a quê? Próximas às águas. Por que a água? Por que as ribeiras, próximas às ribeiras? Porque era importante, a água, ela era que ajudava na roda, né? Na roda de água, ia poder gerar as moendas. Gerando as moendas, ela ia produzir o quê? O caldo da cana-de-açúcar. Produzir o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Depois ia para a casa de purgar, tudo mais, e assim por diante. Beleza, pessoal? Era feita de 2 formas, né? A moagem da cana. Ou através da roda, que era geralmente próximas às ribeiras dos rios, ela ia girando, né? Movendo as engrenagens ali e produzindo o que? A cana, né? O caldo da cana-de-açúcar. Beleza? Para poder fazer a garapa, purgar, tudo mais. Beleza? Ou através da tração animal ou a tração humana também. Tanto o carro de boi poderia girar essas moendas, como também o escravo poderia girar essas moendas, ou seja, moer a cana. Beleza? Mas a princípio era feita com a roda d'água. Ok, pessoal? Então dá para pegar assim, ó, por isso que a gente diz a estrutura de um engenho. Como era a estrutura do engenho? Tinha que ser próximo ao rio, tinha que ter essa casa, né? Esse forte para dar proteção. Não poderia ser passado aí durante esse período de 3 anos, feito um repasse aí e tudo mais. Ok? Então isso era um documento instituído aí nesse período aí, no início ainda com os primeiros governadores gerais que a gente estudou naquele período. Correto? Prosseguindo. Aqui novamente a estrutura, né? Nós temos aqui, ó, tá um pouquinho embaçado, eu tentei procurar uma imagem melhor aqui para a gente passar, né? Mas ficou um pouquinho. Mas temos aqui a casa grande,
né? Tinha que ter uma casa grande aí na região, tinha que ter uma capela, era essencial a capela na região do Engenho. Por que era essencial? Porque a região, né, a região da coroa portuguesa é justamente o catolicismo, então tinha que ter uma capela, né? Tinha que ter a roda d'água, que a gente observa a roda d'água aqui, olha aqui, era aqui que era moída a cana, através da força da água, força hidráulica, que ia moer justamente a cana para produzir o caldo aí para poder levar para casa, né? A moenda também nós temos aí nessa região. A fornalha justamente ela servia para poder cozer, né? Cozinhar ali o caldo, fazer a garapa, tudo mais, certo? Tinha que ter o ferreiro, que era para ajudar ali, montar tudo mais, a estrutura necessária para poder girar, para o cavalo, a ferradura do cavalo, tudo mais, equipamento e tudo mais. Cozimento do caldo, a casa de purgar, que é dar ali o ponto ali do cozimento do caldo ali para poder cristalizar aquele açúcar, né, transformar em açúcar. A roça, a gente observa a roça aqui, certo? A morada dos trabalhadores, tinha a morada dos trabalhadores livres, certo? O capataz, o capitão do mato e os trabalhadores que viviam a serviço ali do senhor, do dono do engenho, do senhor de engenho, que eram livres. E tinha a casa dos escravizados, que era justamente a senzala, né? E assim por diante. Então tinha uma série de estruturas, toda essa aqui é uma estrutura de um engenho daquele período. Eram essas as estruturas que eram para ter justamente ali. Correto? Olha só, a instalação de um engenho constituía um empreendimento. Isso aqui é um trecho do livro desse historiador aqui, Boris Fausto. Ele vai dizer como é que teria que ser a estrutura de um engenho naquele período. Beleza? Olha só, então vamos ver um trechinho desse importante trecho aí do livro dele, né? É um dos mais respeitados aí historiadores do Brasil. Correto? Olha só. A instalação de um engenho constituía um empreendimento considerável. Em regra, abrigava as plantações de cana, tinha que ter a plantação de cana, o equipamento para processá-la, as construções. O equipamento para processá-la justamente era aquele, a casa de pulgar, o engenho, a roda d'água, tudo mais, que ia começar o processo de transformação da cana em açúcar, né? As construções, que aí nós temos o quê? A casa grande, a senzala, a casa dos trabalhadores livres, né? Os escravos e outros itens, como o gado, e o gado era justamente para servir de tração. O gado não era nem servido como alimento. A utilização do gado era justamente para a tração animal, para trazer a cana, certo, até os locais de serem processados para a transformação do açúcar e também para a tração, para poder moer a engrenagem das máquinas também. Pastagens, carros de transporte, que é justamente o que vai transportar a cana, além da casa grande. A operação de processamento da cana até chegar ao açúcar era complexa, ou seja, não era simples, era um processo complexo. Requeria capacidade administrativa e uso de tecnologia, uma técnica apurada. Por isso que quando os holandeses chegaram aqui, eles sabiam a técnica de refino do açúcar, mas a técnica do plantio e da transformação, essa técnica eles não conheciam. Quando eles pegaram essa técnica aqui e levaram para as Antilhas, eles começaram a desenvolver um açúcar de melhor qualidade. Isso aí vai concorrer com o açúcar brasileiro, o açúcar nordestino, e vai quebrar o açúcar brasileiro, nosso açúcar aqui. Certo? Requeria capacidade administrativa e uso de tecnologia. Até o cara que ficava ali para dar o ponto, né, o escravo que ficava ali para dar o ponto do açúcar, ele era um escravo, digamos assim, considerado, né? A cana era moída por um sistema de tambores, impulsionados por força hidráulica, aquela que a gente falou da roda d'água, ou por animais. Que animal era? O gado. Os engenhos movidos à água, por seu maior tamanho e produtividade, ficavam conhecidos como engenhos reais. Então tinha essa diferenciação aí dos engenhos. Todos eles eram próximos a rio? Não. Tinham, como a gente viu ali, os engenhos que eram movidos à tração animal. Trecho ali do livro de Boris Fausto, né? História concisa do Brasil. Nós temos aí esse fragmento, essa parte retirada justamente de como era a estrutura do engenho, como era
produzido o processo de engenho. Então, a riqueza do Brasil tinha todos esses detalhes aí. A riqueza da o primeiro item, né, que vai desenvolver de produção do Brasil vai ser, do açúcar, vai ter esses detalhes aí todinho que a gente vê. Prosseguindo. E aí a gente tem algumas coisas bastante interessantes. Olha, pessoal, uma coisa bastante interessante aqui que eu queria acrescentar. Por exemplo, olha, a gente tem que observar o seguinte, a maioria das terras, até um tempo atrás, aí no século passado, nós tínhamos que a maioria do século XX, nós tínhamos o seguinte, a maioria das terras aí, da região produtora de cana-de-açúcar, era destinada à produção da cana-de-açúcar. Existiam muito poucas terras destinadas à produção alimentícia. Existia. Que eram terras destinadas à produção de milho, mandioca, a criação de alguns animais, mas era muito pouca, muito restrita. Que o objetivo não era o desenvolvimento de agricultura, a não ser a agricultura da cana-de-açúcar, que gerava riqueza para o dono do engenho. Né? Então, a maioria da população dos engenhos passavam dificuldades alimentares, passavam fome. Essa maioria que eu falo não era o dono do engenho, não era o senhor de engenho, porque esse senhor de engenho, ele adquiria a sua alimentação de fora, vinha de fora, era exportado. Né? Então o que acontece? Era importado, vamos dizer. Então ele adquiria essa mercadoria de fora. Mas a população, o escravo, outra parte da população livre ali, eles passavam necessidades alimentares por conta dessa baixa produção agrícola, que não era incentivada, não tinha muito interesse. A produção era destinada mais à produção voltada para o açúcar. Até uns tempos desses atrás era diferente, era praticamente a mesma coisa. Né? Aquela pessoa que vivia na terra do senhor, no engenho ali, de uma determinada pessoa, se ele pegasse uma rocinha ali, essa rocinha era praticamente acabada. Né? Então, porque as terras eram exclusivamente destinadas à produção do açúcar. É uma triste realidade naquele período. Pessoal, então deu para a gente pegar, deu para a gente entender, e aí eu trouxe essas informações aqui, certo? Praticamente é isso que a gente queria falar a respeito do açúcar. E eu trouxe essas informações aqui, derivadas da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um importante produto aí que ela gera riqueza, né? Porém, essa riqueza deveria ter sido melhor distribuída na mão de realmente quem produziu. Mas ela já gerou e gera bastante riqueza também. Eu trouxe aí alguns derivados aí da cana-de-açúcar, né? E alguns derivados que a gente conhece, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Por exemplo, derivados mais conhecidos, nós temos o álcool combustível, né? Que é um dos derivados da cana, o açúcar, a aguardente e o melado. São alguns derivados que nós temos aí mais conhecidos da cana-de-açúcar. Derivados do bagaço, ela praticamente grande, ela tem um aproveitamento muito grande de toda a sua matéria, né? Desde da própria caldo até, né, da própria garapa, ali do caldo da cana, até o bagaço e tudo mais. Olha só, derivados do bagaço, polpa, quimiomecânica do bagaço, polpa química para o papel, polpa para dissolver, polpa para absorvente, polpa de celulose, polpa de jornal e outras. Né? Tem alguns derivados aqui que a gente nem sabia que existiam, né? Mas são vários. Né? Tem outros derivados aqui, isso aqui não é nem a metade do que tinha ali na nossa pesquisa. Derivados do melaço, o álcool, produção de rum e aguardente, álcool química, alfa-amilase, destranase, celulase, silanase, levedura e outros. Vários outros produtos aí só do melaço. Outros derivados, destrana, xantana, sorbitol, glicerol, cera refinada de torta e outros também. Então, observe que da cana-de-açúcar, ela produz derivados, ou seja, produtos que saem, que são derivados, que são produzidos a partir da cana-de-açúcar, né? Desde conhecidos, do bagaço, do melaço e de outras formas aí de produto que vem da cana-de-açúcar. Né? E os resíduos, quais são os resíduos que tem? A vinhaça, o vinhoto, né? Concentrado de resíduos alcoólicos, biogás de resíduos, águas residuais para fertilização e irrigação. Então nós temos aí uma série de produtos vindos da cana-de-açúcar que
servem como produtos que podem ser reutilizados e tudo mais. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente fica por aqui. É um produto que a gente tem que explorar muito ainda, que a gente tem que tentar entender muito ainda, que é justamente a cana-de-açúcar, que foi um dos principais produtos que desenvolveu aqui na nossa região nordestina, né? Enriqueceu muita gente, enriqueceu muito Portugal, enriqueceu alguns senhores de engenho, não teve uma boa distribuição aí a sua riqueza para toda a população que realmente produziu ela, mas a gente tem que entender um pouquinho desse processo de desenvolvimento aí da cana-de-açúcar, que foi esse importante produto aí na nossa região. Beleza? Exercícios de correção da semana passada. Vamos lá. Primeira questão. O que foi a União Ibérica? Quais motivos levaram a essa união e quais as suas consequências para o Brasil? Foi a união entre as coroas portuguesas e espanhola, sob o reinado de Filipe II, rei da Espanha, após a morte de Dom Sebastião, rei de Portugal, o qual morreu sem deixar herdeiros. Essas união proporcionou a invasões holandesas ao Nordeste brasileiro, correto? Segunda questão, que foi a insurreição pernambucana? Foi um levante armado que uniu negros, brancos, portugueses, negros, africanos, indígenas nativos da terra e mestiços, que eram filhos dessa mistura, né? Portugueses, indígenas, portugueses, negros e assim por diante, negros, indígenas e assim por diante, provocando a expulsão holandesa de Pernambuco, certo? O que foram as invasões holandesas e os motivos para tal invasão? Foram as invasões promovidas pela Companhia das Índias Ocidentais, que nada mais, nada menos que era a própria Holanda, só que criou-se essa companhia, né, e para tentar ali desenvolver a investida holandesa aqui no Brasil. Companhia das Índias Ocidentais, na Bahia e em Pernambuco, em busca de manter o lucrativo comércio do açúcar, que havia sido impedido pela coroa espanhola, unida a Portugal, sua inimiga. Beleza? Prosseguindo. E aí nós temos a quarta questão. Quem foi Maurício de Nassau e o que ele fez? Foi o administrador enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para Pernambuco. Nassau fez várias obras em benefícios da colônia que eu falo é justamente Pernambuco. Concedeu empréstimos, perdoou dívidas, trouxe pintores, desenhistas, astrônomos, médicos, arquitetos, escultores e outros cientistas e artistas aqui para a região. Desenvolveu a região, principalmente a região do Recife, né? Transformando uma vila para uma importante, né? um desenvolvido centro urbano ali, a cidade do Recife. Ele proporcionou esse desenvolvimento. Quinta questão. Quais as consequências das invasões holandesas para o Brasil? A queda da produção açucareira, pois a Holanda levou a técnica do plantio para as Antilhas, produzindo assim um açúcar mais barato e de melhor qualidade. Foi aquilo que a gente falou. Pessoal, fica essa mensagem para a gente. O impossível é desculpa para os desistentes e o desafio para o vencedor. Beleza? Nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!